Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Amira, eu tô no terceiro ano do ensino médio e hoje eu decidi gravar mais um study vlog aqui pro canal, então eu espero que vocês gostem. Pra quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que a primeira coisa que eu gosto de fazer é me planejar, então ali no dia de sexta-feira no planner tava cheio de coisa pra fazer, só que eu só fiz uma lista ali pra ir dividindo depois, então eu fui dividindo um pouco no sábado, depois eu vou fazer a mesma coisa no domingo e tal. E eu fiz a lista como eu sempre faço nos meus vídeos. A primeira coisa que eu estudei foi Biologia 2. É a primeira vez que eu tenho Biologia dividida em duas frentes e eu tô achando isso um pouco confuso no início, mas já já eu acostumo. Nesse caso, a matéria é Origem da Vida, então eu tô fazendo meio que uma atividade avaliativa, não sei explicar direito, mas é meio que vale que ponto de participação, sabe, na minha escola. Então, eu tô prestando muita atenção nessas atividades, principalmente com o prazo delas, que esse ano os professores não estão estipulando assim, eles só dão a matéria e aí você faz, e se você não fizer, você perde ponto. Então, tô prestando muita atenção nisso. As dúvidas que foram surgindo ao longo da feitura dessa atividade foram 10 questões. Eu marquei do lado de cada questão, ou marquei num post-it, alguma coisa assim, para perguntar para o professor depois. Eu sempre faço isso em todas as matérias e já é uma dica que eu sempre dou aqui para vocês nesse canal, que é tirar as dúvidas e aproveitar a presença do professor na sala de aula, aproveitar o período da escola que você tá lá para ter esse contato com o professor e tirar as suas dúvidas pessoalmente, porque depois eu considero bem mais difícil pegar uma videoaula no YouTube com um professor com uma didática totalmente diferente da que você está acostumada para tentar tirar uma dúvida num vídeo, então eu acho bem mais prático tirar com o professor direto. Depois eu abri a plataforma da escola e comecei a passar as respostas do que eu fiz no livro para essa plataforma que tem todas as matérias, com todas as atividades que a gente tem que fazer em cada matéria. E aí eu abri a parte da atividade avaliativa e comecei a passar as respostas a limpo para eu ver quanto eu tinha tirado, o que eu tinha errado, o que eu tinha acertado. Nesse caso dessas questões, tem a resolução em vídeo de cada uma delas para eu ver como é e tal, e mesmo assim, se eu não entender, eu consigo tirar com o professor depois. E finalmente o vídeo que vocês estavam mais me pedindo, que é eu fazendo o meu cronograma. No vídeo do meu primeiro dia de aula, eu tinha comentado com vocês que esse cronograma ia mudar. Eu acho que foi nesse vídeo, pelo menos. Eu comentei que esse cronograma ia mudar, porque a rotina de terceiro ano é realmente diferente. E esse cronograma aí, ele já estava começando a me irritar, porque eu deixei ele muito cronometrado. Eu escrevi tudo que eu ia estudar em cada período de estudo que eu tinha separado. E eu não acho que assim vai funcionar para mim, sinceramente. O que eu gosto de fazer é separar uma lista antes e já fazer essa lista no dia. Eu não gosto de separar um horário para estudar humanas, outro para estudar exatas, outro para estudar naturais. E era isso que eu tinha feito no primeiro cronograma. E é para isso que serve, entendeu, gente? A gente faz um, vê o que fez errado e depois faz outro melhor. Então, esse é o meu objetivo com esse vídeo. Eu vou mostrar para vocês um cronograma que eu considero mais produtivo para mim. A primeira coisa que você vai fazer é separar o seu cronograma nas colunas na quantidade de dias em que você quer ser útil. Por exemplo, eu separei de segunda a sábado. Depois eu tirei o sábado porque é um dia que é muito imprevisível, é uma rotina no sábado que muda a todo momento, então não adianta eu ter um cronograma para isso. Mas o sábado é um dia que eu considero útil, então de segunda a sábado eu estudo, no domingo eu descanso. Você tem que saber o intervalo de tempo que você vai fazer isso também. Então, se você quer estudar de segunda a segunda, de segunda a sexta, de segunda a sábado, para você marcar certinho no seu cronograma.
A outra parte também é dos horários, que eu vou explicar mais bonitinho para vocês mais na frente, mas deixar também ao lado dessas colunas dos dias da semana uma coluna com os horários, tá? Primeiro eu pensei em não colocar horário para não ficar muito cronometrado assim, mas depois vocês vão ver que não ficou tanto. É só para eu ter uma noção mais ou menos do tempo que eu tenho para descanso, para academia, essas coisas. Eu tive que fazer tudo de novo porque eu errei algumas coisas no outro. Dessa vez eu vou começar essas marcações aqui em colorido, só que ao invés de fazer direto de caneta preta, eu vou fazer a lápis, porque se eu errar é fácil. Mas ficou assim, ó. Você basicamente tem que fazer as colunas dos dias em que você quer fazer alguma coisa e colocar os horários que são úteis para você ao longo da semana. Aí você tem que anotar tudo que você tem para fazer, aula, curso e tal, para saber quando começa e quando acaba, porque aí você tem todos os intervalos de tempo bonitinhos aqui. Agora eu comecei a separar todas as atividades que eu tinha para fazer, então eu fiz uma linha para o horário que eu ia acordar, depois para o intervalo que eu fico na escola e por aí vai. Aí é totalmente adaptável à sua rotina, então o horário que a sua escola começa, quando você quer fazer academia, se você quer fazer academia, quando você tem algum curso. Essa etapa é totalmente adaptável à sua rotina e é essa a função de um cronograma. Então você tem que anotar, enquanto eu tô fazendo no meu, você tem que fazer no seu, tudo que você faz ao longo da semana, com os intervalos bonitinhos, quando começa uma aula, quando termina uma aula, quando começa um curso, quando termina um curso, o intervalo de tempo que você já sabe que você gasta. Por exemplo, eu fico 1h30 na academia e aí até eu chegar em casa, tomar banho, comer, depois eu começo a estudar. Então, nesse momento aí, dá mais ou menos umas 2 horas e foi esse o intervalo que eu dei para o momento de academia. Então, você tem que se conhecer também, saber mais ou menos quanto tempo você gasta para descansar, quanto tempo você precisa, né, para descansar e tal. Depois de definir todos os intervalos, você vai escrever o que cada um significa. Então, o primeiro ali eu coloquei acordar, o segundo eu coloquei aula, o terceiro almoçar. Então, você tem que escrever no tudo que você vai fazer em cada intervalo que você definiu. Como eu disse para vocês, uma coisa que não deu certo para mim foi definir o que eu vou estudar em cada período de estudo que eu tinha separado. Isso pareceu muito forçado e eu não vou conseguir seguir isso. Então, a dica que eu dou para vocês é separar o tempo para você estudar. O que você vai estudar durante esse período, você vai decidir de acordo com o que você precisa, com o que você tem mais dificuldade, com o que está mais atrasado. Você vai decidir no dia mesmo e é para isso que serve a lista de to-do que eu sempre falo para vocês, né? Para vocês definirem o que vocês têm que fazer ao longo do período que você tem que estudar. Então, essa coisa de separar e estudar história, estudar física, estudar matemática, isso para mim não deu certo e eu não acho que seja uma coisa muito prática. Então, nesse cronograma novo, eu também já tirei isso.
por último, é só pegar marca-texto, canetinha ou lápis de cor e começar a colorir cada intervalo que você separou. No caso, todos os intervalos iguais, você vai colorir com a mesma cor, como se fosse um color code mesmo. E no final vai ficar do jeito que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Uma das matérias que eu tenho muita dificuldade em entender em geografia é uma parte de cartografia, que é solstício e equinócio. Então, eu decidi pegar uma ficha para fazer exclusivamente dessa parte da matéria. A matéria é enorme de cartografia, mas eu peguei só essa parte da matéria mesmo, porque eu tenho muita dificuldade em entender, interpretar algumas questões que envolvem essa matéria. Então, eu decidi fazer essa pequena revisão aí e eu gravei um pouco para vocês. Uma das coisas que eu também falei no meu vídeo de primeiro dia de aula foi que eu achava que não ia dar certo ficar passando a limpo para a folha de maior gramatura tudo que eu aprendesse ao longo do dia. E realmente não deu certo, entendeu? Isso durou, assim, os 3 primeiros dias de aula. Depois eu já comecei a escrever direto na folha mais grossa. E o que eu faço é basicamente escrever só com a caneta azul, a Bic Crystal, que eu falo em todos os vídeos para vocês. Eu escrevo com ela na sala, não faço nada de caneta colorida e tal, só quando eu já tenho a cor que eu quero usar, específico da matéria. Mas em casa, quando tem algum desenho, tipo esse planeta aí, os dois de cima, que eu fiz nesse caso, nesse registro, eu deixo para fazer em casa, eu faço só um esboço com a minha lapiseira e depois eu chego em casa e apago e faço por cima, com mais calma, com mais tranquilidade, para ficar do jeito que eu quero. Eu coloro, eu faço uso de caneta, então assim, eu faço só o básico mesmo na escola com a caneta azul e às vezes decoro com alguma caneta colorida, mas em casa é quando eu passo marca-texto e tal. A ideia de fazer uma revisão de todas as matérias que eu aprendi no dia parecia muito boa para mim, mas infelizmente eu não tenho todo esse tempo. Caso você tenha, eu recomendo fazer, entendeu? Porque a matéria fixa muito melhor na cabeça. Só que eu não estava conseguindo conciliar, então eu tive que deixar de lado. Eu prefiro prestar mais atenção na escola, durante a aula mesmo, fazer as anotações que eu consigo e depois, na medida quando eu vou marcando, quando eu vou fazendo o próprio título mesmo, fazendo os desenhos do registro, eu acabo relembrando. A única matéria que eu não consigo escrever do jeito que eu gosto na folha mais grossa é história, porque o professor fala muito, então uma aula dele é 2 páginas, são 2 páginas frente e verso que eu escrevo, e eu não consigo escrever com calma, deixar minimamente bonito. Eu faço tudo feio mesmo. E em casa eu passo a limpo. É a única matéria que eu faço mesmo de passar tudo a limpo e tal. Por isso até que eu levo a folha de gramatura menor, que é a que eu gasto na matéria de história.
Então é isso, gente. Esse resuminho aí ficou bem simples mesmo. O resultado eu vou mostrar daqui a pouco. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal aqui embaixo. Deixe o seu comentário, me fale se você fez o cronograma junto comigo. Um beijo e até a próxima!